Olá, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo. E hoje eu vou compartilhar com você as sacadas que eu tirei do filme Destemida, que acabou de estrear na Netflix. Se eu não me engano, ele tá no top 10 da Netflix. É um filme maravilhoso. E hoje eu quero compartilhar com você a lição que eu tirei sobre soltar. Pois é, o que esse filme tem a ver com Lei da Atração, né? Mas eu sempre falo pra você que eu consigo pegar sacada, consigo pegar informação em qualquer filme. E aí eu gosto de compartilhar com você aqui o que eu tirei. Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo e bora lá. Primeira coisa, né, além dessa lição de soltar que eu quero falar pra você aqui, que eu consegui tirar sobre o filme, eu quero falar uma coisa muito interessante. Se você tem um sonho muito grande, e que você acha que é muito grande pra você, que você acha que você não vai dar conta, que você acha que parece impossível, você tem que assistir esse filme. Eu só te digo isso, você tem que assistir esse filme. Eu assisti esse filme ontem, demorei horas assistindo, porque eu parava toda hora pra tirar uma lição nova, eu anoto as lições que eu aprendo nos filmes, e demorei um tempo assistindo, porque eu ficava refletindo e tal, chorei pra caramba, porque é lindo. E, gente, de verdade, te dá um up, assim, de você perceber que não existe nada impossível. Se você ainda tem medinho, assim, eu acho que eu não vou conseguir, assistir esse filme, porque com certeza ele vai te ajudar a perceber que você tem potencial para qualquer coisa que você quiser, tá bom? Então, dito tudo isso, vamos lá. Como é que é a história? Primeira coisa que eu preciso te falar, é uma história real, tá? Antes de tudo, é uma história real. Pois é, gente, como é que é esse filme? Deixa eu explicar, porque eu tô avisando pra você aqui que é uma história real. Porque é uma história de uma menina de 16 anos que deu a volta ao mundo sozinha, velejando. Pois é, 16 anos ela deu a volta ao mundo sozinha, velejando. Exatamente por isso que eu te falei, que eu alertei que era real, porque parece algo impossível para uma menina de 16 anos, né? Mas não é. O que acontece, né? A Jess sempre velejou com a família dela por um tempo tinha um barco e tal. Eles são da Austrália. E aí, como eu falei, é uma história real, né? Então, eles existem de verdade. Então, eles são australianos. E aí, quando tinha 12 anos, a Jess decidiu que ela queria bater o novo recorde da pessoa mais jovem a velejar a volta ao mundo, fazer aquela travessia, né, conhecida como volta ao mundo, passando por todos os oceanos, etc. E ser a pessoa mais jovem a fazer isso. Ela leu um livro de um menino que fez isso com 17 anos, ela queria fazer com 16. Só que o mais interessante, gente, é que essa viagem não era uma viagem com outros companheiros, nada disso, era sozinha. 200 dias, mais de 200 dias ao mar, passando por vários oceanos, por regiões muito perigosas, sozinha num barco velejando. E esse era o sonho dela, e ela colocou toda a energia dela para poder fazer esse sonho acontecer. Só que, como era algo muito perigoso, até mesmo as pessoas da cidade dela, as autoridades da cidade dela, tentaram criar um projeto-lei para impedir que ela fizesse aquilo, porque era como se fosse uma irresponsabilidade dos pais dela deixar que uma pessoa tão jovem assumisse aquele risco, que ela não tinha discernimento para assumir isso e que os pais dela estavam sendo negligentes para deixar ela fazer isso. E aí ela precisava realizar isso antes que o projeto fosse aprovado pela prefeitura local e antes da idade dela, porque se demorasse muito, ela não conseguiria bater o recorde por conta da idade. Então ela não tinha tempo a perder, não tinha como fazer duas vezes, não tinha o plano B. No dia 18 de outubro, ela saiu do porto de Sydney, na Austrália, para fazer a volta, literalmente os 7 mares, né, que a gente fala, a volta ao mundo. E aí, ela começou a viagem, passou por vários lugares turbulentos, passou por tempestade, tudo isso. Quando estava quase chegando, faltando pouquíssimo, depois de uma jornada muito longa, solitária, vivendo simplesmente ela e os bichinhos de pelúcia que ela tinha levado, se comunicando com a família através de um equipamento de comunicação, tipo um rádio, e só. Quando estava chegando muito próximo do ponto de chegada, né, da linha de chegada, o que aconteceu é que eles cruzaram com uma tempestade. Ela viu, porque tem todo o monitoramento, tem vários equipamentos, etc. E ela viu que tinha uma tempestade no caminho dela. E tinham duas opções. Na verdade, gente, a opção que ela tinha era desistir. Porque nesse tipo de competição que ela escolheu, nesse recorde que ela queria passar, não era permitido parar num porto. Se parasse num porto, ela era desclassificada automaticamente. Mas, diante da tempestade que tinha, foram várias tempestades que se cruzaram naquele ponto que ela precisava passar. Ela tinha essa opção de desistir
ou a opção de passar pela tempestade. E ela optou por passar pela tempestade. E aí que vem a grande lição que eu falei para você sobre o soltar, que é uma das lições mais importantes que a gente tem na lei da atração e que parece a mais difícil, que é o soltar. A Jess, ela já tinha passado por uma tempestade antes. E o que aconteceu, né? O instrutor dela, na outra tempestade, falou que ela tinha que jogar o drug, que é como se fosse o drug do barco, é como se fosse uma âncora, que você joga no mar. E aí, quando você joga essa âncora no mar, o barco se estabiliza. Só que qual é a grande questão? É como se fosse sabe um saco daqueles sacos de pancada do boxe? É basicamente isso, ele tá preso num lugar e você tá socando. O barco tá preso pelo drug, no caso essa âncora, e as ondas socam o barco, porque ele tá resistindo às ondas. Até uma parte que eu anotei aqui, do que ela falou pro instrutor dela, porque antes, né, de tomar a decisão, ela ligou para a família dela e tal, e pro instrutor para falar isso. O que ela ia fazer, né, qual era a decisão dela. Aí ela falou o seguinte: mas fomos atingidos por aquelas ondas porque a Pink, no caso, né, o barco, que é o nome do barco, lutou contra elas. Como lançou o drug no mar com uma âncora, o barco se opunha às ondas, resistia às ondas e não deixava ir. Então, gente, eu anoto, tá, gente? Só avisando aqui, toda vez que eu assisto filme, eu faço várias anotações. Esse de ontem mesmo eu demorei um tempão pra assistir, porque eu parava pra anotar das sacadas que eu tirava, sabe? De coisas, dos aprendizados, das lições que eu tirei. Então, o que acontece? Na outra tempestade, ela jogou o drug e o barco foi apunhalado, sabe? Pelas ondas, resistindo à onda. E aí o que aconteceu? Que também, depois que passou aquela tempestade, ela ficou vários dias parada. E aí ela falou, naquela outra vez aconteceu isso, eu me opus à onda, à correnteza, e eu simplesmente fiquei depois dias parada. E dessa vez eu não vou fazer isso, porque o instrutor dela mesmo já tinha ensinado, porque ela passou vários anos, né, começou toda essa jornada com 12 anos, ela passou vários anos treinando, não só velejar, mas ela surfava também, para treinar todas as habilidades possíveis para aquilo que ela queria fazer. E uma vez que ela estava surfando, o instrutor dela falou que a correnteza estava muito alta. E quando a correnteza está alta, a gente não tem que lutar com a natureza, a gente tem que deixar a natureza seguir seu curso e assim a gente surfa a onda. E ela falou que ela ia fazer exatamente isso, ela não ia parar num porto, na verdade, porque assim ela seria desclassificada e não teria mais a chance, né, porque a idade era um fator importante de refazer aquela jornada e ser a pessoa mais jovem a concluir isso, mas ela ia passar pela tempestade sem jogar o drug, para que o barco não lutasse contra a onda, mas sim surfasse a onda, sabe? E aí, gente, que tem a grande sacada. A vida faz exatamente a mesma coisa com a gente. Quando a gente está passando por uma catarse, quem faz ressonância harmônica, quem está no processo de expansão de consciência, assistindo conteúdo, estudando mesmo, vai passar por vários momentos, às vezes, que parece que tudo está te apunhalando de um lado, do outro, tem um monte de coisa acontecendo, às vezes tem catarse, momentos da nossa vida, principalmente quando a gente está expandindo a consciência, que às vezes dá crise de choro, as suas emoções ficam uma bagunça. E se você tenta lutar até mesmo com as suas emoções, a gente tem que ter uma inteligência emocional para saber o momento que a gente transmuta um estado emocional e o momento que a gente simplesmente tem que deixar a correnteza levar. Entendeu? Não lutar, simplesmente deixar ir. E é esse deixar ir que é o que a Jess estava falando, porque a correnteza era muito mais forte que ela. Então, se ela tentasse lutar, ela sabia que ela não ia conseguir. Ela tinha que deixar a correnteza fazer o curso dela, porque dessa forma ela ia surfar a onda. Como assim, né? A própria correnteza ia fazer com que ela passasse pela tempestade, entendeu? A própria tempestade ia fazer com que ela passasse por ela. Agora, se ela lutasse, ela ia simplesmente perder toda a força, o barco com certeza estaria destruído. E além de tudo, se ela conseguisse passar, ela passaria tempos ali parada no mesmo lugar. E muitas vezes a nossa vida é assim. A gente luta por uma situação, está acontecendo uma situação, uma catarse na sua vida, algo ali que precisa ser limpo, você vai lutando para tentar fazer acontecer. E parece que o ciclo nunca acaba. Porque você tem que parar de lutar. O soltar é basicamente isso. Você tem que parar de lutar, você tem que parar de resistir. Jogar o drug, jogar a âncora é resistir. Tem uma força te empurrando para um lado e você tá lá resistindo. Eu não vou, tem que acontecer dessa forma, tem que ser desse jeito. É o controle, sabe? Até semana passada mesmo eu fiz um vídeo aqui no canal falando da questão da lei da atração. Quando você não passa no concurso, quando alguma coisa não sai como você gostaria, não é que deu errado.
E muita gente não entendeu. Então a lei da atração não funciona, não. Funciona, só que o nosso controle, gente, muitas vezes é que bota tudo a perder, porque a nossa visão é limitada demais pra gente perceber até mesmo o que a gente escolheu pra gente. Não é que a gente não tem o controle, mas a gente joga tanta coisa no nosso vórtex que nem a gente sabe mais os detalhes que a gente quer. Só que o universo sabe, só que a gente tem que abrir mão do controle. E eu percebi que as pessoas estão tão presas no controle que elas preferem acreditar que a lei da atração não funciona do que aceitar que tem que deixar o controle de lado. Sabe? Então, assim, é abrir mão do controle. O soltar é abrir mão do controle. É simplesmente relaxar e deixar que a tempestade passe. Porque ela vai te levar para onde você precisa ir. Só que você precisa confiar. Confiar, compreender a natureza da realidade. O que a Jess fez foi compreender a natureza da realidade. Ela compreendia a natureza, como funcionava. Então, assim, uma pessoa despreparada tentaria lutar contra a onda. E uma menina de 16 anos sabia o que tinha que fazer. Não dá para lutar. Eu tenho que deixar que ela passe por mim e assim ela me leve adiante. E foi o que ela fez. E a gente muitas vezes não faz isso. Quando tá passando por uma coisa, a gente busca a solução, como é que eu resolvo? E a gente amplifica o problema, já viu? A gente fica parado ali por vários dias no mesmo problema, por meses às vezes no mesmo problema, porque a gente está tentando forçar a barra a fazer a coisa acontecer. E muitas vezes aquele problema é que vai fazer a gente se tornar a pessoa que a gente quer lá na frente. Eu tenho visto isso na minha vida e às vezes eu fico tão feliz. Esses dias mesmo eu falei, meu Deus, eu tava quase chorando de agradecimento. Grata porque eu tava passando por um problema, porque esse problema tava fazendo eu me tornar a pessoa que eu sempre sonhei em ser. De verdade, gente, só de falar isso me arrepia. Eu fiquei muito feliz, eu falei, nossa, eu tô tão feliz por essa oportunidade de me tornar a pessoa que um dia eu desejei tanto ser, e ainda que seja uma bagunça, ainda que seja uma tempestade, uma loucura, e tem horas que eu nem sei o que fazer, mas eu fico tão feliz, eu agradeço tanto porque eu tô me tornando a pessoa que um dia eu queria ser. Eu não podia ser se não tivesse essa oportunidade. Então o problema muitas vezes é a oportunidade para você se tornar. A vida, né, tem o ser, fazer e o ter. Você pode ser, fazer e ter qualquer coisa, mas para você ter ou fazer qualquer coisa, você precisa ser a pessoa que faz as coisas, ou que tem aquelas coisas. Já observou que às vezes tem pessoas, né? Até o caso, às vezes, de loteria, o Big Brother. O Big Brother é o principal, né? A pessoa ganha o Big Brother, depois passa 1, 2 meses, sei lá, 1 ano, e a pessoa perde tudo. Porque muitas vezes ela não se tornou a pessoa que ela queria ser. No caso, ou seja, a pessoa milionária, ela não era, entendeu? Então, que tem 1 milhão na conta, na verdade, né? Não é nem 1 milionário, mas que tem 1 milhão na conta. Ela não é, ou sei lá, 500 mil, não sei quanto que é o prêmio Big Brother, mas eu assisti Big Brother, acho que a primeira e a segunda edição, depois eu não vi nunca mais, então esquece. Mas, enfim, ela não é a pessoa. Você precisa ser para você fazer e para você ter, entendeu? Primeiro vem o ser. E muitas vezes a vida te dá a oportunidade, e a oportunidade aparece através de um problema. E aí a gente tenta mudar o problema, a tempestade. A Jess se tornou uma pessoa muito mais forte depois daquela tempestade. Uma pessoa muito mais resiliente, muito mais sábia e muito mais capaz. Sabe? Por conta daquela tempestade. Então, às vezes, a gente quer corrigir as coisas e não entende o tamanho do universo, o tamanho das coisas, sabe, gente? A força da natureza, a força universal, a força da lei da atração. Quando uma coisa tem muito impulso mesmo, uma emoção negativa tem muito impulso, se a gente tentar corrigir aquela emoção naquele momento, tem que ter sabedoria para saber a hora que você vai tentar mudar um pensamento para buscar um pensamento negativo e a hora que você tem simplesmente que baixar a guarda, deixar que aquela emoção flua através de você, sem que você resista a ela, que você apenas observe como a consciência que você é e deixe, da mesma forma que a Jess deixou que a tempestade passasse. É fácil, não é o sonho mais colorido. Só que dessa forma, sem resistir, é que a gente consegue passar pela tempestade da vida. Isso é soltar. Quando o problema acontece, não é lutar para fazer acontecer, mas deixar que ele passe através de você e que ele te transforme. É como a pipoca, né? Tem uma história da pipoca, que é a pipoca e o piruá, que fala que quando é jogado no fogo, a pipoca explode e vira uma flor, né? A flor branca. Só que tem algumas pipocas que passam pelo fogo e se transformam no piruá. E o que é o piruá? Aquele milho que nunca estourou.
que nunca se transformou em flor. Quem nunca fez a pipoca e viu aqueles milhos que são duros, tem uma casca tão dura, e aí ali ele não estoura? É por isso, porque ele resiste ao fogo. O fogo tá ali para transformar ele, mas ele resiste ao fogo. A casca dele é tão dura que dentro dele está acontecendo uma verdadeira revolução. Dentro do milho, né, quando o milho é aquecido, começa a aquecer ali dentro, as partículas vão se movimentando para que exploda uma flor. E aí ele é tão resistente a isso que ele não se transforma, ele continua milho para sempre, ele é jogado fora, né? O piruá, a gente não come piruá. E é da mesma forma. Então a vida está fazendo com que você se transforme, e ali dentro de você está acontecendo uma verdadeira revolução para que depois nasça aquela flor perfeita, né? Que exploda, na verdade, aquela flor perfeita, que é a pipoca, mas você está resistindo ao processo, está jogando a sua âncora no mar e resistindo ao processo. Está resistindo ao fogo, seja lá qual for a metáfora que você queira pegar, mas está resistindo ao processo, e resistir ao processo nunca funciona. Você se torna, né, aquele milho que não explodiu para sempre. Ou você passa meses, anos na sua vida resistindo, 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 e nada acontece. Então, gente, a grande lição hoje que eu compartilho com você desse filme que eu assisti é isso. Deixa a tempestade passar, ela vai passar. Ela vai passar. Tem uma parte do filme, que foi a primeira tempestade, pelo menos que mostra no filme, né, que a Jess passou, e que depois da tempestade, pelo fato de ela ter jogado o Droog, não me pergunta por que isso acontece, só sei que eu peguei essas informações no filme, tá? Não entendo nada de velejar, nem tão pouco de mar, embora eu more numa cidade de praia. Mas, enfim, depois disso ficaram vários dias com o barco parado, e ela entrou em desespero, desespero, desespero total. E aí, a mãe dela falou uma coisa que eu anotei, até porque eu achei muito bonito, que ela falou assim: vai passar. Da mesma forma que isso passou, que o vento voltou para os outros velejadores que já passaram por aí, vai passar para você também, o vento também vai voltar. Muitas vezes na nossa vida parece que o vento não vai voltar, parece que as coisas vão continuar do mesmo jeito para sempre. A gente se prende ali naquela situação e a gente não consegue ver saída, porque a gente não tem que ver saída, não é a gente que tem que ver a saída. A gente tem que se acalmar, encontrar um lugar de se sentir bem e entender que aquela situação é para o nosso bem, é para levar a gente para um lugar melhor, e que da mesma forma que passou para outras pessoas, parece às vezes quando a gente está numa situação problemática, que só a gente viveu aquilo e que ninguém mais viveu, que a gente nunca vai superar. Não, tiveram outras pessoas, da mesma forma que tiveram outros velejadores que passaram por aquela situação também de não ter vento, que estava tudo parado e o vento voltou. Da mesma forma, tiveram outras pessoas que já passaram pela mesma situação que você e passaram por essa situação e depois as coisas se normalizaram, voltaram a ficar bem. Então vai ficar bem também, porque a gente às vezes fica nesse lugar de desespero como se nunca fosse passar. E a gente lembrar disso dá um pouquinho de alívio. E um pouquinho de alívio às vezes é tudo que a gente precisa para poder se sentir um pouquinho melhor, tá bom? Então é isso, eu espero muito que você tenha gostado das lições. Eu compartilhei aqui duas das principais, que é essa do soltar e essa questão também de que as coisas, ainda que pareçam muito complicadas, elas vão passar de alguma forma. Mas eu tirei várias lições. Eu fiquei com um bloquinho de notas na mão, anotando várias coisas que eu fui aprendendo aqui sobre naquele filme. A questão de você não desistir do seu sonho, independente do tamanho que seja. Por isso que eu falei, se você tem um sonho e que você acha que é impossível, assista esse filme. Assista hoje ainda, ou se você não tiver tempo, durante a semana. Mas assista, porque você vai perceber que não existe limite. Era uma história real, uma menina de 16 anos que tinha dislexia e tem toda uma questão de coordenadas, né, no barco e etc. Tem toda essa questão que você precisa estar muito atento a informações detalhadas. Ela tem dislexia, sozinha, sem ninguém perto dela, com tudo isso, passando por lugares super perigosos no mar, uma volta ao mundo, sozinha. E aí, gente, ela conseguiu. Depois dessa tempestade, faltava poucos quilômetros para ela chegar no porto de Sydney novamente, porque sai, dá a volta no mundo praticamente, em volta dos continentes, né? E aí depois ela chega de novo no porto que ela saiu e ela conseguiu, entende? Então, assim, muitas vezes a gente está desistindo de uma situação, a gente acha que... E desistir, às vezes, não é... É ao contrário, né? No caso da atração, desistir é desistir da luta, né? A gente está lutando ainda para tentar fazer acontecer e está tão perto da gente resolver aquilo que a gente quer resolver, mas a gente precisa desistir da luta às vezes. Desistir da luta não é uma questão de perda, desistir da luta. No caso, a Jess, quando ela aceitou passar pela tempestade, não era
uma questão de perda, de ser uma perdedora, ela não lutar contra a tempestade, mas era uma questão de sabedoria. Entende? Muitas vezes a gente acha que desistir da luta é uma questão de mas eu sou uma fracassada. Não é. É uma questão de sabedoria, de compreender as leis universais, de compreender como a natureza funciona e a gente não se importar muitas vezes com o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão falar, mas seguir a nossa intuição. Teve um momento que a Jess falava assim, a minha intuição, porque em inglês eles falam meu estômago, né? Porque a intuição vem dessa região do estômago, de dentro, sabe? Eles querem dizer isso, que é um sentimento que vem de dentro, sabe? E aí ela fala que a minha intuição tá me dizendo que eu tenho que passar pela tempestade sem jogar o jogo. Então muitas vezes a gente tem que seguir a nossa intuição, que pode parecer contraditório, então eu não vou lutar nessa situação, eu não vou fazer nada. Não, você não vai fazer nada, porque tudo já está feito. Você só precisa se acalmar e deixar que a tempestade passe, porque ela vai passar. É isso, me conta aqui se você assistiu esse filme, se você gostou, quais lições que você tirou, se você percebeu essa lição também, do soltar, do não resistir, e de que as coisas sempre vão passar, a tempestade sempre vai passar, ou outras lições que você tirou, comenta aqui pra mim, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Você está cansada de fazer técnicas e não ver resultado nenhum? Já tentou de tudo e não consegue mudar a sua vida? Eu também já passei por isso, mas descobri que o segredo não está nas técnicas. O segredo para atrair tudo o que você deseja está em permitir. Você só precisa permitir. E permitir significa manter os pensamentos positivos na maior parte do tempo. Mas como manter os pensamentos positivos quando tudo está dando errado ao seu redor? Quando eu estava passando por isso, eu criei o Caderno da Permissão. Um caderno de exercícios diários que me ajudou a manter a positividade, mesmo quando tudo estava literalmente desmoronando à minha volta. O Caderno da Permissão é um caderno com exercícios simples e poderosos, organizados de forma estratégica para te ajudar a manter a energia positiva e atrair tudo que você deseja, assim como aconteceu comigo. Adquira o Caderno da Permissão no link na descrição do vídeo.